Deixa eu me arrumar esse cabelo aqui. Eu me chamo Bruna Nogueira. Eu sou uma mãe atípica, sou a mãe desse menininho aqui, o Enzo. Qual é o teu nome? Teto. Enzo, isto. Ele começou a falar agora com 7 anos, por um milagre de Deus, porque ele já estava no último do segundo tempo, como diz o neuro, para poder desenvolver a fala. E, para a glória de Deus, nós conseguimos. Né, Enzo? O que tu sabe falar, filho? Sabe falar o nome da mãe? Muna. Muna, isto. E o nome do mano? Favi. Davi. Davi. Fala. Davi. Isto, Davi. E o nome do papai, que é comprido? Gato. Gustavo. Gato. Essa é a fala que a gente tem hoje. Levanta um pouquinho, filho. É a fala que a gente tem hoje e a gente evoluiu muito. Muito, isso pra mim, assim, foi uma vitória gigantesca, né? A gente ficou muito feliz quando ele começou a falar. E o diagnóstico, assim, ele é muito difícil, principalmente quando tu tem um filho não verbal, no qual a gente tem que interpretar gestos, mímicas, até a gente fazer a construção da fala. Isso pra mim foi um tempo muito longo, né, Enzo? 7 anos. Ele ainda tá com uma fala de um bebê de 2 anos e meio, 3 anos. Pra te ver como o cérebro ele tem um atraso muito significativo. Ele tem um atraso muito grave, né? Mas graças a Deus nós estamos vencendo. A cada dia a gente vence uma dificuldade. Hoje em dia ele está super bem, interagindo super bem. Ele tem uma amiga. Qual é o nome da tua amiga? O nome da tua amiga qual é? Baia. A Maria. A Maria, a amiga dele, ajudou muito ele a desenvolver, ajudou muito ele na comunicação, né? Te ensinou muita coisa também, né? Ela te ensinou muita coisa. É a interação dele com os colegas, com a turminha dele. Então, assim, cada dia a gente vence um obstáculo. E dentro desses obstáculos já vem anos de terapias. No mínimo 5 anos a gente está com terapias. Terapias todos os dias pela manhã, à tarde escola. Então ele assim, ele não tem 1 minuto de folga. Inclusive nas férias também ele só tem a folga da escola, porque as terapias sempre seguiram, ele nunca teve férias de terapia. Porque é uma busca constante pelo desenvolvimento cerebral dele, que no caso nós tínhamos um prazo até 7 anos para fala. E entrou os 7 anos, ele ainda não tinha falado e no decorrer dos 7 anos, ele conseguiu desenvolver, que era o nosso maior desafio, meu das terapeutas. Era nossa maior dificuldade, né, Enzo? Graças a Deus vencida. E eu posso dizer que isso foi um milagre, sim. E o milagre está acontecendo, né, Enzo? Esse ano, se Deus quiser, ele vai ser alfabetizado. Ele está na 3ª série. E mesmo assim, né, que eu disse que é muito difícil a gente ter o autismo dentro de casa, porque às vezes as pessoas minimizam a dor da gente. E a gente só sabe da dor quando tu chega lá na 3ª série e teu filho não sabe ler e nem escrever. Mas mesmo assim, a gente continua lutando e a gente continua atingindo os nossos milagres, as nossas metas, porque isso que o Enzo está vivendo hoje, para mim, é um milagre. Para mim é um milagre. Vamos falar então da escola. A escola que a gente sabe que hoje o tratamento do autismo é muito caro. E as escolas, assim, infelizmente, assim, a população não tem acesso a uma escola boa. Mas a escola do Enzo, ela é uma escola muito acolhedora. Desde o momento que eu estava procurando uma escola particular para poder colocar ele. Escola não. Escola não? Ele não gosta muito da escola, gente, tá? Ele não gosta muito. Porque tem regras, né? E tu sabe que criança com regras, ela não gosta mesmo, né? Isso é uma coisa natural de criança, né? Então, quando eu estava buscando, foi uma escola que me acolheu muito bem. Uma escola, assim, que abraça todas as mães atípicas, porque eu sempre indico a escola quando uma mãe me pergunta. Essa escola, ela te dá um suporte
te dá um acolhimento. E a turma dele, que ele tá desde o jardim, sempre foi uma turma que cuidou muito dele. É uma turma muito acolhedora. É uma turma que ele tem amigos mesmo de finais de semana, ele tem amigos de acampamento, ele tem amigos para as festas. Ele nunca foi excluído em festas na turminha dele. Ele, pelo contrário, as mães, sempre uma receptividade muito maravilhosa assim comigo, muito humanas comigo, entendem o meu lado. A gente conversa muito sobre autismo assim na escola com as mães, né, com o nosso grupo. E o Enzo sempre teve esse amor deles. E com isso ele conseguiu socializar. A socialização dele hoje é 100%. Mesmo com a dificuldade de fala dele, ele consegue socializar 100%. Porque as crianças entendem mais ele, às vezes, que eu, em algumas palavras que ele tenta falar. Né? Então, ele tem a amiguinha dele que posa lá em casa, ele já posou na casa da amiguinha também. Então, assim, isso é Nossa, é um desenvolvimento gigantesco. Uma criança socializar tanto que ela posa na casa do outro. Geralmente o autista tem aquela rotina, né? Não consegue sair daquela rotina, e ele não. Ele se desafiou e ele quis posar na casa da Maria, né? Por ele posava lá várias vezes, né? Mas a gente tem que manter uma regra. Por ele ia na casa da Maria todos os dias, mas também temos que manter uma regra, né? Porque senão a Mariana vai cansar da tua cara, né? Assim, né? Todos os dias com a Maria. Tu não acha? Di? Di é sim. Então a gente ainda tem algumas dificuldades em algumas consoantes, em alguns sons, pra gente poder entender perfeitamente a comunicação dele. Agora eu dei um telefone pra ele no passado e coloquei o WhatsApp. E tu sabe que eu vou contar uma coisa assim, ó, que ele, quando eu viajo, ele me liga. Ou ele me manda WhatsApp por áudio, né? E várias mil figurinhas que ele manda pra mim. Se ele tá brabo, se ele tá feliz. Ele me manda igual. Esses dias a gente foi viajar também, eu fui viajar a trabalho, e ele me ligou. No meio do trabalho, lá ele me ligou e disse: mãe, casa, mãe, casa. E ele faz o sinal. Eu digo: a mãe vai hoje embora, não te preocupa, a mãe já tá chegando. Então ele sente a falta, mas ele consegue entender que eu vou chegar, que eu vou voltar, que eu vou sair, vou ficar uns dias e vou voltar, essa função toda, né? Mas ele fica com o pai dele, né? O pai humano. Então fica só os homens da casa, e ele é um irmão assim super protetor. Ele cuida muito do mano dele. Isso é uma parte que eu quero falar também, que o nascimento do irmão dele mudou muito a vida dele, né? E ele foi muito receptivo. Ele, no primeiro momento, assim, ele levou um susto com aquele bebê. Nossa, cortaram a minha mãe. Ele tava bravo com o bebê porque cortaram a mãe dele, né, para tirar o bebê. Mas depois disso foi só aquele momento, e aí a partir disso ele tem senso de responsabilidade. Então hoje o Enzo, ele tem um senso de responsabilidade sobre o irmão dele. Ele criou esse senso. Eu nunca pedi para ele ser responsável pelo irmão dele. Mas um exemplo, a gente estava indo para fora esses dias e ele estava pegando sol na janela. E ele colocou a mãozinha assim para não pegar o sol no rosto do mano, né, Enzo? E aí eu olhando pelo retrovisor, eu digo: olha lá ele cuidando do irmão dele, né? E as terapeutas também me escreveram no parecer que depois do nascimento do irmão dele teve um desenvolvimento muito grande. E esse era um medo que eu tinha. Eu queria ter outro filho, mas eu te esperei 7 anos porque eu sabia que as janelas cerebrais, elas começam a se fechar aos 7 anos. E eu tinha muito medo da regressão, que ele tivesse o irmão antes e ele regredisse e, né, acabasse terminando com tudo aquilo que a gente tinha conquistado. Então eu esperei os 7 anos para poder ter outro filho e graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje ele é apaixonado pelo Mano e o Mano não deixa ele em paz, que o Mano quer só interagir com ele e mexer no celular dele, né, Enzo? Para as mães, assim, eu deixo uma mensagem, né, de apoio, com certeza, mas também que ensine os filhos a serem cada vez mais independentes. Porque a gente precisa que eles tenham autonomia de fazer as coisas, autonomia de conseguir viver sem a gente. Porque a gente sabe que um dia a gente vai partir e aí com quem eles vão ficar. Né? Essa foi a minha maior preocupação quando eu resolvi ter outro filho. Mas sendo assim, mesmo assim, a pessoa tendo um filho mesmo, a gente tem que ensinar eles a ser mais livres possíveis. Para que eles possam conseguir se desenvolver a ponto
de viver sem a gente. Então, o recado que eu deixo para as mães também é que os seus filhos consigam se desenvolver nessa parte de autonomia, para que eles possam trabalhar, para que eles consigam ter a sua casa, para que eles consigam ter a sua vida, né? O Enzo, um exemplo assim, o Enzo uma vez ele criou um robô muito caro na época. E aí eu tinha algumas galinhas lá e ele juntava os ovos para mim, ele colhia, ele colocava nas caixinhas e eu pagava ele pelo serviço. Ele juntou o dinheiro, foi lá, eu comprei o robô pela internet, né? Eu fiz uma parceria com uma loja, aí a loja colocou o robô na prateleira, chegamos lá e ele comprou o robô da loja. Então isso ele achou o máximo, ele sabe, então ele entendeu que tudo que a gente precisa comprar, a gente precisa de dinheiro e pra gente precisar de dinheiro, a gente precisa trabalhar. Então isso foi uma coisa que a gente tem que trabalhar para eles poderem saber que a vida não é fácil, que a gente precisa trabalhar para correr atrás das coisas da gente. Então, isso é uma parte muito importante da autonomia, né, que a gente precisa ensinar para eles. Então, eu digo para as mães um recado, ensinar esses tipos de dia a dia da vida da gente. Porque, às vezes, a matemática, o português, a ciência, a biologia, não ensinam o que a vida ensina diariamente. Então, a gente tem que ensinar para eles o diário. Se eles não conseguirem se formar numa faculdade, serem médicos, isso e aquilo, não tem problema nenhum. Eles podem trabalhar de qualquer forma, de qualquer coisa. Eles podendo ter a independência deles, essa é a parte mais importante. Para que eles possam viver sem a gente um dia. É esse recado que eu deixo para as mães.